Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl e estou feliz de estar com vocês nessa tarde do Brasil, 7 da noite, e estamos falando que são aproximadamente às 11 da noite de Lisboa, Portugal. É um prazer estar com vocês. Fizemos um pouquinho de tempo para a gente se ligar ao webinário vamos começar com o que é a apresentação. Hoje vamos estar vendo um dos pilares da metodologia. Estamos falando que a metodologia que aconselhamos é uma combinação entre o que é o análise fundamental e o análise técnico. Em fato, a ideia é que nós usemos 20% análise fundamental, 80% análise técnico. Isso é que nós usemos o que é o análise técnico, mas com noção, com uso do que é o análise fundamental, que é o que estamos vendo no dia de hoje. A próxima semana, terça e quinta-feira, vamos estar vendo o que é o análise técnico, os princípios, as bases do análise técnico, e vamos estar fazendo também o que é o Price Action. Então, bem-vindos todo mundo nesse webinário das séries de Iron Forex. Meu nome é Carl Press. Eu estou feliz de estar com vocês. Eu estou no que é a cidade do México, transmitindo desde a cidade do México. Aqui vai o meu nome no chat. Podemos estar em contato via LinkedIn para compartilhar informação adicional com vocês. Eu sou de ascendência alemã do lado do pai, ascendência brasileira do lado da mãe. Esse webinário de hoje é mais orientado para gente do Brasil, mas para aquelas pessoas de fala portuguesa que queiram aproveitar horas da noite no seu treinamento de trading, por favor, fiquem à vontade. Estamos falando que geralmente não podemos falar de ter bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, é um honor para nós ser parte do seu treinamento como trader. E antes de começar, vamos falar sobre o aviso de risco, onde nossos produtos são negociados com margem por ser um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Os formatos que temos do que são os webinários, temos a vantagem, por um lado, do que é o webinário em vivo, no qual a gente tem a vantagem de poder perguntar o que você quiser e ter a resposta no momento. Mas se você não pode atender um webinário, esses ficam guardados em dois lugares, uma na página da Iron Forex, na seção educacional, na área educacional da Iron Forex, e o outro é no nosso canal do YouTube, onde
você vai poder ver esses webinários às vezes que você quiser, nos momentos que sejam mais apropriados. Para pôr em contexto o que é o risco, eu dou sempre o que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, porque a máxima do trading é o que chamamos o money preservation, a preservação do capital. Isso é mais importante ainda que ganhar dinheiro, tá? Que fazer lucro. Então, esses 5 conselhos são os seguintes. Para começar, pratique demo. Isso é muito importante porque tem 2 jeitos de aprender, um bom e um não tão bom. Se você começa com a conta demo, é disciplinado, você usa a conta demo como parte do seu treinamento, então esse é o jeito bom. O não tão bom é quando você faz com a conta real, você perde dinheiro que possivelmente custou muito trabalho ganhar. Então, a conta demo é um elemento crucial. Eu tenho apresentado isso praticamente em todos os webinários. Porque quando pensamos nos mercados financeiros, pensamos, olha, às vezes temos a ideia romântica de, olha, esse é o lugar onde se pode fazer dinheiro. Mas isso é um campo de guerra, é um lugar hostil. Tem um dito que diz, Deus perdoa, mas os mercados não. Então, precisa de treinamento para procurar fazer os menores erros possíveis. E o treinamento, o cenário para o treinamento é a conta demo. Até que você possa ser consistentemente lucrativo na demo. Então, você passa a real e o que você estava fazendo na demo passa a real, ok? A conta demo sempre deve estar junto com a real, porque o trader pode ter já um sistema de trading bom que funciona, tá? Mas esse é um caminho de vida. Então, na conta demo, vamos pôr à prova todas as novas estratégias, indicadores, ferramentas robóticas, os bots famosos, ou até a inteligência artificial. Uma vez que já está pré-testado através do backtesting, então já passa a real. Esse é o primeiro conselho. Segundo, não só use o que é a ordem de máxima perda ou o que é o stop loss, mas gestione. De tal sorte que, com cada movimento que o preço faça a favor de nós, você pode minimizar a possibilidade de perda, tá? E pode avançar até blindar a posição. Isso é quando você faz que o preço de entrada da posição seja igual ao preço da ordem de stop loss. Então, você tirou com suas próprias mãos o risco do mercado e, como se diz na arte da guerra, o guerreiro que tem as mais altas possibilidades de ganhar uma batalha é aquele que não tem já nada que perder. Então, isso é a ideia que, já tendo a posição blindada, já não tem possibilidade de perda. E muita gente pensa que o stop loss só serve para minimizar a perda, para ter a perda baixo controle, que é certo. Mas você, com essa ordem, ainda pode garantir o mínimo de lucro. Então, se você
a partir desse momento, põe o que é a ordem de máximo lucro, que é o take profit, e o stop loss também, o mínimo de lucro. Você já fez que sua posição seja uma posição ganhadora. O único que estaria em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar um pouco menos. Terceiro conselho, baixe ou alavancagem. Se você pode escrever o seguinte, o seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você usa. Então, o broker, estamos falando de que os mercados de Forex são ao menos 3 vezes alavancados. Você pode fazer dinheiro com micromovimentos do preço, que é o movimento do PIB, que é o quarto dígito depois do ponto. Dependendo do tamanho da posição, você faz uma calibragem, onde o PIB pode ter um valor de 10 centavos, dólar, 10 dólares, dependendo do tamanho da posição que você colocou. E tem uma terceira alavancagem, que é o que o broker dá para você. Então, essa alavancagem pode ser uma 100, uma 200, pode chegar até uma 1000. Baixe essa alavancagem. O conselho é trabalhar com uma alavancagem que seja 1:25, 1:30. Isso é o máximo alavancagem que a FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, dá para os brokers oferecer a seus fregueses, a seus clientes. Então, esse é um bom alavancagem. O quarto conselho é não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo. E quinto conselho é não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque assim você corre o risco de perder controle sobre as posições. Aqui estamos falando de um protocolo de ação e reação, que é o que é a técnica do price action. Então, você tem que ter um protocolo de ação e reação para se proteger, para estabelecer a estratégia correta. Então, você precisa de concentração. Em uma posição é como aprender a jogar xadrez. Se você se concentra em vários jogos ao mesmo tempo, muito possivelmente você vai perder em todos. Mas se você se concentra em um, você vai aprendendo, você vai fazendo a estratégia para ganhar em um, e você, com o tempo, pode ficar tão bom que pode jogar vários jogos ao mesmo tempo, mas isso leva tempo, tá? Então, esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A extinção de responsabilidades e informações neste webinário não devem ser considerados conselhos de trading. E, finalmente, a responsabilidade da colocação de uma posição é estritamente do trader ou da pessoa que coloca eles ou ela. Então, podemos ter muitas fontes para tomar uma decisão, mas o que vamos apresentar aqui é estritamente educacional. A redistribuição desse material é estritamente proibida porque tem direitos de autor. Agora, falando de o que é o análise fundamental, tem 4 mercados aos quais nós, os traders minoristas, temos acesso, que são o mercado de ações, ou de capitais, ou de bônus, o mercado de futuros e de commodities, o mercado de divisas, ou de forex, e o mercado de criptomoedas. Cada um desses mercados tem uma análise fundamental diferente.
Então, no Forex, você tem o que é a moeda base frente à moeda de cotação. Então, os fatores macroeconômicos que têm que ver com 5 elementos, como é a taxa de juros, a inflação, o produto interno bruto, o emprego, desemprego e a balança comercial, são elementos que vão falar sobre a força ou a fraqueza que tem uma moeda em particular. Agora, tem uma página que eu vou mostrar para vocês no momento. Essa página é o investing.com, que muita gente seguramente já usa. É uma das melhores páginas de inversão. Aqui vou compartilhar essa página. Aqui. Tá. Então, tem muita informação de diferentes artigos, tem gráficos, mas o elemento mais importante dessa página é aqui onde fala do calendário econômico. Aí vamos a dar clique e temos o que é o calendário econômico do dia, pode ser da manhã, dessa semana, da próxima semana, você pode ter essa informação para todo mês, como você quiser. Fala de todos os anúncios econômicos, principalmente os que vêm dos bancos centrais, e fala, vai dizendo de onde é que vem o anúncio, o nível de importância que ele tem, se tem uma estrela, não é tão importante, 2 estrelas tem mais importância, 3 estrelas já é um anúncio que pode gerar alta volatilidade. Quando falamos de volatilidade, por favor, escreva que tem 2 tipos de volatilidade. Uma delas é a volatilidade lateral, que é como um sismógrafo, como um eletrocardiograma, algo que vai ao lateral, é um canal lateral, onde isso é praticamente um empate entre touros e ursos, entre compradores e vendedores. Agora, essa volatilidade lateral não é a que nós principalmente usamos como traders para fazer dinheiro. Aproveitamos o que é o segundo tipo de volatilidade, que é a volatilidade direcional. Seja a volatilidade direcional à alça ou a volatilidade direcional à baixa. Como data geral, no trading, você pode ganhar dinheiro colocando uma posição de compra ou em longo, esperando comprar barato para vender caro. Ou você pode colocar uma posição em curto, onde o primeiro que você faz é vender caro para depois comprar barato. Então, essa página daqui é muito importante, e o laboratório de trading, uma estação de trading, vamos ter um certo número de janelas, de monitores, mas isso não é o que faz que o trader tenha sucesso, mas ajuda. Eu, em particular, sempre procuro ter um monitor, uma janela, especialmente para o que são esses anúncios econômicos.
porque vai ao dia. Nesse caso, aqui está no que é horário, 14 horas, ou em 36 minutos, vamos ter esse anúncio da libra esterlina. E isso é quase às 5 e aqui é às 4h30 hora do México, mas se você abre essa aplicação que você também pode baixar no celular, você vai tê-lo na hora do país onde você esteja. Então, o segundo tipo de volatilidade, que é qual que onde nós podemos fazer dinheiro, é a volatilidade direcional, e esses anúncios são os quais nós devemos ter atenção para, eventualmente, número um, que não tomem a pessoa por surpresa, e número dois, que você possa aproveitar. Temos o que é o anúncio prévio, a previsão e a data atual. Agora, os bancos centrais são os principais jogadores no Forex. Então, eles têm aproximadamente cada mês o que se chama o anúncio de política monetária do Banco Central, que é onde o Banco Central fala sobre o aumento, diminuição ou se mantém a taxa de juros atual. Esses são os anúncios que possivelmente maior volatilidade podem gerar nos mercados e principalmente nos gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Agora, acontece que muitas vezes não temos claro quando é que vai ter o que é o anúncio de política monetária, sobretudo do que é a Reserva Federal dos Estados Unidos, a famosa Fed. Então, aqui nós podemos ir a o que é você pode buscar no que é na internet tudo o que tem que ver com as datas e quando é que vai ter esse anúncio de política monetária da Reserva Federal. Eu posso dizer já para a gente que vamos ter esse anúncio, o que é quarta-feira da primeira semana de maio. Então, se nós sabemos, olha, já vai ter o que é o anúncio da política monetária da Reserva Federal, isso vai ser o 3 de maio, então, o que é quarta-feira de 3 de maio. Então, vamos aqui no calendário, vamos, vai ser o 3, quarta-feira, damos a aceitar. Então, você já tem aqui os anúncios desse dia. E aqui temos o anúncio de decisão de política monetária. Eu não sei porque isso trocou para o do México. Vou por aqui. BR.
Então, você já tem o do Brasil aqui. Então, aqui já vem com a hora do Brasil. Vamos ver aqui, maio 3 e maio 3, taxa-alvo de fundos da FED. A taxa-alvo, isso é um mecanismo, o jeito medieval que usam os bancos centrais para procurar atacar ou acabar com a inflação. Então, temos que já tem 5%, é a data anterior. A previsão é possivelmente que ainda vão incrementar o número em 0,25, então tem altas possibilidades que a taxa-alvo de fundos da FED vai chegar aos 5,25. Então, isso vai fazer que o dólar fique relativamente mais forte, o crescimento do país desacelera, diminui pelo ascenso da taxa de juros. Agora, esse é um anúncio de alta volatilidade. Tem outro que se chama a NFP. Eu vou pôr aqui no chat. É o NFP. Alguns de vocês seguramente têm escutado do Non-Farm Payroll, ou que são as nóminas não agrícolas dos Estados Unidos. Por que é que eles falam de nóminas não agrícolas? Porque na indústria agrícola participam milhões de pessoas do México, de Centro, Sudamérica e do Caribe, o qual esse capital não entra aos Estados Unidos, mas é mandado para as famílias das pessoas que trabalham nos Estados Unidos. Então, como esse dinheiro não entra oficialmente aos Estados Unidos, não é tomado como um indicador da economia, e por isso é que mais bem eles falam do que é o Non-Farm Payroll. Esse é um anúncio que se dá a primeira sexta-feira de cada mês. Então, minha gente, precisa se fazer um trabalho onde nós busquemos as oportunidades quando elas se apresentem, porque a primeira semana de maio vai ser uma semana de muita volatilidade, porque temos o anúncio da Reserva Federal dos Estados Unidos e vamos ter o NFP sexta-feira da primeira semana de maio. Agora, algo muito importante é ter o seu planner, o seu agenda, o seu calendário com os principais anúncios econômicos que têm que ver com os anúncios de política monetária dos bancos centrais. Para isso, eu aconselho ter um planner. O planner pode ser o seu planner pessoal, mas o importante é que você ponha nele todos os anúncios de política monetária do ano. Olha, aqui no México e para a gente do Brasil, por fatores totalmente lógicos, por questão
geográfica, vocês vão ter informação fresca da economia do Brasil, como nós aqui também na economia do México. Então, a ideia é que você tenha no seu planner os dias que o Banco Central, nesse caso do Brasil ou do México, vão ter seu anúncio de política monetária para nós estar preparados para procurar aproveitar esse anúncio e, sobretudo, para que não tome por surpresa a gente, porque não tem coisa mais triste que perder dinheiro porque você não estava preparado para o anúncio econômico que estava por aparecer. Então, faça o seu planner. Você pode pôr todos os anúncios da Reserva Federal do ano. Você pode pôr todos os NFPs do ano. Agora, como nós sabemos que o NFP, o que é o Non-Farm Payroll, ou a nómina não agrícola dos Estados Unidos, isso vem cada primeira sexta-feira do mês. Então, você pode planejar a muito mais longo prazo. Geralmente, o investing.com só tem o que é o do ano. Mas eu tenho achado, por exemplo, na internet e na Amazon, planners que vão desde o que temos de 2023 até 2027. Então, você já pode pôr o NFP de cada mês no planner para estar preparado, porque esse é o segundo anúncio mais importante dos Estados Unidos. Então, precisa que nós deixamos esses anúncios no radar para que eles não tomem por surpresa. Tá? Agora, temos que os principais anúncios, isso eu vou mostrar aqui em uma apresentação. Alguns termos a gente vai ver estão em espanhol, ok? Mas eu vou traduzir imediatamente o português. Se nós temos conhecimento do que é a macroeconomia, está legal. Mas o que é importante é ter em consideração o que são os termos que vamos ver em um momento. Esses são os indicadores mais importantes. Vou mostrar um momento para você. Ficou aqui. Isso está aparecendo. Ok, outra janela. Isso fica interessante quando temos muitas janelas, porque onde é que ficou a bolinha? Vamos ver, eu vou fechar a apresentação. Bom, só vou mostrar alguns elementos aqui que são importantes do que é
análise fundamental. Vou compartilhar a janela disso aqui. Ok. O análise fundamentalista pode ser definido como um estudo do desempenho econômico e financeiro de um país para determinar o valor justo do mercado e a direção futura da sua moeda. Tem um termo que se chama o valor intrínseco. Difícil de obter o valor intrínseco, mas com a ajuda, por exemplo, de uma meia móvel de 200, que é a meia móvel de ouro, você pode ter uma ideia do que pode ser o valor intrínseco de um instrumento em particular. Os fundamentalistas, ou os traders que trabalham principalmente com o análise fundamental, se concentram nos fatores que determinam as taxas de câmbio, bem como a saúde econômica dos países, sua estabilidade política e seus eventos circundantes. Tem que tomar em consideração que as temporalidades com as que você trabalha não é que tenha uma temporalidade que seja melhor que a outra, mas as temporalidades rápidas e curtas, como são as de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, são muito suscetíveis a esses anúncios econômicos e podem produzir castiçais ou velas japonesas gigantescas. Por o contrário, as temporalidades que vão mais devagar, como a de 4 horas ou um dia, estão certamente, com certeza, blindadas. Isso quer dizer que o que foi um castiçal gigante na temporalidade de 1 minuto, de um dia, isso é só uma pequena sombra do castiçal. Uma maneira popular de medir a saúde da economia de um país é através de seus indicadores econômicos e lançamentos de dados já programados, porque também tem anúncios econômicos não programados e também movem os mercados. Através de seus indicadores econômicos e lançamentos de dados, e é por isso que todo trader deve estar familiarizado com eles e como elas influenciam o valor ou o preço da moeda. A previsão econômica, e é que nós como traders, se nós vemos como o movimento já se fez, então já vamos tarde. Nós temos que ver com antelação qual é o possível próximo movimento que faça o preço para colocar na posição e aproveitar esse movimento. A análise fundamental com pares de moedas como o euro-dólar se concentra no desempenho de cada economia, uma contra a outra. E tem que se lembrar do que são os 3 grupos de moedas que vêm sendo as maiores, as menores e as exóticas. As maiores são as que têm a maior liquidez no mercado, com perto de 80% da liquidez, concentrados em umas de 7 a 10 paridades de moedas, onde o rei dessas paridades é o euro-dólar. Depois disso, você tem as menores, que também tem o que se chamam as cruces, que são, você pode reconhecer uma paridade maior quando você tem a moeda de uma superpotência frente à moeda de outra. Você pode reconhecer as menores com uma potência ou superpotência frente a um país já desenvolvido. E as exóticas, que é o caso do dólar peso mexicano ou do dólar real brasileiro, são exóticas. E o jeito para ter esse reconhecimento é quando você olha que é uma moeda forte, como é o dólar, frente a uma moeda do país em vias de desenvolvimento,
como seria o caso do dólar peso mexicano ou do dólar frente ao real brasileiro. Então, se a economia europeia, no caso do euro-dólar, está indo melhor do que a economia dos Estados Unidos, então o euro-dólar sobe. Por outro lado, se a economia dos Estados Unidos estiver melhorando, esperamos que o dólar americano se fortaleça, portanto, o preço do euro-dólar vai cair. Isso falando das moedas bases, mas se estamos falando também da moeda de cotação, então vamos ver que se a de cotação se fortalece, o gráfico vai para baixo, e se o de cotação fica mais fraco, então, muito possivelmente, o gráfico vai ir para cima. Os indicadores macroeconômicos mais importantes são a taxa de juros dos bancos centrais, a inflação, o produto interno bruto, o desemprego e a balança comercial. Então, eu vou procurar agora mostrar a apresentação do que é do que são cada um desses análise fundamental. Um momentinho, eu vou pôr um momento. Eu vou compartilhar a janela aqui do investing, que é crucial. E o conselho é ter isso nas suas janelas do computador e também ter a aplicação no celular para poder estar atento aos anúncios econômicos. Tem algo muito importante que faz do trading uma atividade apaixonante, porque não é que, olha, o Forex não só invita a gente a estar inteirado, informado de tudo, obriga a gente a estar informado de tudo para poder aproveitar as oportunidades que o mercado presente para a gente. Então, eu vou mostrar agora o que é cada um desses indicadores já de um jeito mais à profundidade. Tá? Então, aqui é onde nós temos os indicadores macroeconômicos, a taxa de juros, a inflação, o produto interno bruto, o desemprego e a balança comercial. Então, as taxas de juros. Isso é algo que tem que ver com o Banco Central. Eu aconselho duas coisas para os traders do Brasil. Primeiro, ter muito claro e no seu planner quais são os dias e horas dos anúncios da FED, da Reserva Federal dos Estados Unidos. Mas algo também muito importante é o que são também os dias e horas do anúncio
de política monetária do Banco Central do Brasil. Estão acontecendo muitas coisas. E olha, o trader que pode ter a maior vantagem sobre os mercados é o trader que faz a sua tarefa. É como Warren Buffett e seu equipe da Berkshire. A maior tarefa que você faça, maiores possibilidades você tem de fazer que suas posições fiquem lucrativas, tá? Então, ver quando é que tem o anúncio de política monetária, que você faça um estudo, não tem que ser um estudo muito exaustivo. Qual é a taxa de juros atual? Eu vou dar um exemplo, que o mercado que eu mais trabalho é o do dólar peso mexicano. Então, a taxa de juros do Banco Central do México está, nesse momento, em 11%. É seguramente uma das mais altas do mundo. Eu acho que só Colômbia é maior que a do México. E é que essa é a estratégia dos bancos centrais para procurar combater o que é a inflação, tá? Então, que você saiba quanto é a taxa de juros atual, qual é a previsão, se eventualmente o Banco Central está pensando ainda em fazer um incremento da taxa de juros. Então, acontece o seguinte, se, por exemplo, eu vou falar agora do que é o euro-dólar. Se, no caso do euro, o Banco Central Europeu aumenta a taxa de juros, então isso vai fazer que a moeda fique mais forte, porque já é uma moeda mais cara, então, créditos são mais caros. Então a gente começa a guardar mais dinheiro, então isso vai em contra do crescimento dos países. Eu acho que um dos trabalhos mais difíceis desse mundo é ser o presidente de um banco central, porque faça o que você faça, vai ter efeito colateral, tá? Então, você pode aumentar a taxa de juros, que é o que a maioria dos bancos centrais tem feito, mas chega um ponto onde eles já não podem incrementar mais, tá? Então, vamos ver, muitos bancos centrais trabalham as suas taxas de um jeito muito similar ao da Reserva Federal dos Estados Unidos. Então, possivelmente, vão aumentar. Que você possa ver com claridade quando é que o Banco Central do Brasil vai dar o seu anúncio de política monetária referente à taxa de juros, quanto é atual, qual é a previsão que vai ter para eventualmente saber se o real brasileiro vai ficar mais forte ou se eventualmente baixa a taxa de interesse. Isso é o outro cenário, onde se baixa a taxa de interesse, a moeda fica um pouquinho mais fraca, mas o que se faz mais forte é a economia e o crescimento do país, tá? Então, tem uma mecânica de preço que tem que ter muito em consideração. Isso é se a moeda base fica mais forte, o gráfico vai para cima. Se a moeda base fica mais fraca, o gráfico vai para baixo. Agora, se a moeda de cotação, que é a que está à direita, fica mais forte, o gráfico vai baixar. E se a moeda de cotação
fica mais fraca, esse gráfico vai subir. Então, esses são elementos básicos que tem que tomar em consideração para prever se eventualmente você vai colocar uma posição em longo ou vai colocar uma posição em curto. Então, tudo o que tem que ver com o preço tem que ver com oferta e demanda. Então, se a demanda de uma moeda fica mais forte e sua oferta diminui, então o preço vai subir. Isso é o que se logra quando a taxa de interesse fica mais forte. Bem-vindo, Dion Oliveira. Qualquer pergunta que a gente tivesse, por favor, faça-me saber, tá? Então, a informação aqui está aparecendo em espanhol, mas eu vou traduzir ao português. A inflação é o segundo indicador mais importante. E isso é contra o qual o mundo está lutando, tá? Tanto o Banco Central do Brasil, do México, dos Estados Unidos, a inflação está em aumento. Então, geralmente, o Banco Central aumenta a taxa de juros para fazer que a inflação desça um pouco e não faça que fique mais fraca a moeda. Então, tem índices. Toda a informação, eu vou pôr outra vez o que é a página aqui da Investing.com do Brasil, para nós estar muito atentos dos anúncios econômicos que têm que ver com as taxas de juros e com a inflação. Se a inflação sobe, então vão aumentar as possibilidades de que o Banco Central soba a taxa de juros. Então, quando falamos de inflação, tem uma data que diz, bom, uma economia de um país com um bom nível de inflação vai entre 2% a 3% anual. Esse seria o objetivo que estão buscando os bancos centrais, mas estão dando conta que a inflação é muito mais alta. Aqui no México, estamos falando de uma inflação perto de 8%, que é já uma inflação também muito forte. Todo isso é um efeito colateral da pandemia, que, aunque ela já acabou, ainda tem efeitos que estamos sentindo até agora e vamos sentir, sobretudo, no que queda do 2023 e até o 2024. Depois temos o produto interno bruto, que é o crescimento de um país. Estamos falando que todos os países precisam crescer para gerar maior emprego. Então, Estados Unidos, por exemplo, precisa produzir perto de 300 mil novos empregos para ter uma economia forte e não ter uma taxa de desemprego muito forte. Então, isso tem que ver com o produto interno bruto. Estamos falando que o objetivo é ter uma taxa de crescimento de 1, 2%, que dificilmente vamos ter, no caso do México. Estados Unidos, vamos ver como vai. E um ponto importante é que a China está buscando ter um produto interno bruto maior ao dos Estados Unidos. A taxa de desemprego tem que ver com o NFP, que é o Non-Farm Payroll, que é o anúncio econômico que se dá a primeira sexta-feira de cada mês nos Estados Unidos e para a qual nós nos podemos preparar pondo isso no nosso plano.
E, por último, temos o que é a balança comercial ou econômica, que é a que trata os países como se fossem empresas, firmas, onde quanto é o que importa o país e quanto é o que exporta. Então, o valor do análise fundamental é saber que tão forte é a economia de um país para saber se eventualmente uma tendência à alta ou à baixa se mantém com força ou se eventualmente pode entrar em um movimento lateral ou se reverter. Para toda a gente que está vendo esse webinário, vocês vão poder vê-lo. Fica guardado na página da Iron Forex e também no canal da YouTube da Iron Forex. Eu vou escrever novamente o meu nome aqui no chat do webinário. Eu sou Carl Praz. E nós vamos estar em contato através do LinkedIn para eu poder compartilhar com vocês informação, apresentações e livros adicionais que vocês possam usar no seu treinamento como traders. A todos os participantes desse webinário, eu desejo tudo de bom para vocês, uma muito bonita noite em cada uma das suas belas cidades, belos países, e vemos próxima semana, terça e quinta-feira, para que entremos ao fundo a tudo que tem que ver com análise técnica, tá? Minha gente, colegas traders, até logo. Tchau, tchau.